4 a 6. Vamos ficar de pé e leiamos todos juntos novamente este versículo. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, 4 a 6. Vamos cantar todos juntos o hino de número 572. Somos uns pelos laços do amor. Pastor, posso pedir uma coisa? Gostaria que a igreja viesse mais para frente, tá um pouquinho espalhado. Vamos nos unir mais. Vamos nos unir pelos laços do amor. Nós vamos orar e eu quero convidar duas pessoas especiais, Dona Zilda e a Meire, quero que elas venham aqui à frente. E nós estávamos orando pela vida de Dona Zilda. Ela estava muito preocupada, muito triste, porque tinha sido detectado um câncer e ela foi até o médico, continuou fazendo os exames e nós estávamos orando, pedindo a Deus. E ela contou para mim que o último exame que ela fez foram exames mais aprofundados. E agora a médica não achou mais o câncer. E a médica perguntou, eu não sei o que aconteceu, né? Isso não é possível, não acontece do câncer sumir assim. E a pergunta que a Dona Zilda fez para a médica é, mas a senhora tem fé? Foi isso, não foi, Dona Zilda? Graças a Deus. Então, a gente está bem contente pelo fato de saber que ela está aqui entre nós, tendo sido cuidada por Deus, orientada por Deus. E ela disse para o médico que tinha uma igreja orando por ela, né? E nós estávamos orando aqui às quintas-feiras, em casa, nós lembramos da vida dela e sabemos que Deus tem cuidado de outras vidas também. Muitas vidas têm sido abençoadas, cuidadas por Deus, de muitas maneiras. Na vida de Dona Zilda foi o câncer, na vida de outras pessoas foram outros problemas. Cada um tem a gravidade do seu problema, né? E nós temos orado e Deus tem cuidado das nossas vidas. Nós vamos orar para agradecer a vida de Dona Zilda, para agradecer o que Deus tem feito e continuar orando por aqueles que nós temos, ou nós mesmos, ou os nossos familiares, ou conhecidos, que precisam da graça de Deus, da intervenção de Deus. Então, irmão, responda a essa pergunta que a Dona Zilda fez. Você tem fé? Né? Vamos acreditar no que Cristo tem feito pelas nossas vidas. Oremos então.
Senhor Deus, como estamos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Ele é real e verdadeiro na nossa vida. Vemos Ele de muitas maneiras. Hoje, em especial, agradecemos porque o Senhor cuidou da Dona Zilda, porque o Senhor esteve com ela na sua tristeza, na sua aflição, nas suas dores, e agora ela está aqui feliz, contente, agradecida ao Senhor pelo que o Senhor fez. O Senhor é um Deus maravilhoso que cuida das nossas vidas. O Senhor é Deus que nos salva, que nos protege, é um Deus que trata as nossas vidas. O Senhor restaura o nosso físico, a nossa alma. O Senhor trata os nossos corações e a nossa mente. O Senhor é Deus que não se esquece de nós, mas que nos conhece muito melhor do que qualquer exame que alguém possa fazer. Assim nós agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela vida da Dona Zilda, da Meire, que buscaram ao Senhor, que confiaram em Ti, e que nós juntos buscamos ao Senhor. O Senhor nos ouviu. O Senhor ouviu a oração que ela fez. O Senhor considerou a sua fé, e juntos, quando buscamos o Senhor nos ouviu. E agora estamos agradecendo Teu grande amor manifestado na vida dela. Pedimos que o Senhor continue com os seus dias, cuidando do seu coração, cuidando de cada situação, que ela continue fazendo os outros exames, para que ela possa tomar conta de cada situação, todas as coisas que estiverem sobre ela, mas seja o Senhor aquele que permanece com ela, e que ela cresça, ó Deus, na vida espiritual, no conhecimento de Deus, na comunhão com os irmãos. Que nesta igreja aqui, a cada dia mais, ela se sinta amada, cuidada, fazendo parte do corpo de Cristo. Obrigado por cada vida, cada pessoa. Eu peço ao Senhor que o Senhor cuide dos nossos irmãos. Há muitos, ó Deus, que precisam dos Teus cuidados. Estou apresentando em especial a irmã Geni, que está conosco hoje, mas que precisa do Teu amor manifestado na vida dela. Que o Senhor esteja com ela, Deus, tratando a sua vista. Que o Senhor permaneça sobre ela, cuidando do seu coração, de todos os cuidados que ela precisa ter, todas as pessoas que dependem dela. E assim todos os irmãos que estão aqui, que também precisam, ó Deus, do Senhor. Há no nosso coração uma lista de nomes, mas o Senhor não esquece deles, e o Senhor cuida com todo o Teu ser. Nós agradecemos ao Senhor. Temos confiado no Senhor, e o Senhor não nos decepciona. Graças a Ti louvamos o Teu nome. Recebe a nossa gratidão e a súplica e a intercessão que fazemos ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Aqui à frente, nos liderar nos cânticos que teremos a seguir. Bom dia, irmãos. Acho que alguns irmãos esqueceram de aumentar 1 hora hoje, né? Eu também fiquei sabendo ontem e eu pensei, graças a Deus, porque senão eu ia chegar atrasado aqui na igreja. Bom, vamos cantar então, vamos louvar a Deus, porque só Ele é digno do nosso louvor. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vem
Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por este dia, porque temos, Senhor, a oportunidade de te louvar e te engrandecer aqui nessa noite, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Continue conosco aqui neste culto, Pai. Continue também nos abençoando, Pai, como o Senhor tem feito, Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus, Pai. Amém. Continuando com o nosso culto de adoração a Deus, vamos cantar o hino de número 496, Barnabé, Homem de Deus. E enquanto cantarmos este hino, também faz parte da nossa adoração a entrega dos dízimos e ofertas aos sábios. Então, aqueles que trouxeram podem colocá-las nos gasofilaços. Te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos pela tua presença constante, nos dando tudo aquilo que precisamos, tanto fisicamente como espiritualmente e intelectualmente. Te agradecemos e pedimos que continues conosco, sejas o nosso guia, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, especialmente as materiais. Por elas, Senhor, nós te agradecemos e entregamos nas tuas mãos parte daquilo que te pertence, Senhor, para que a tua igreja possa usá-la de acordo com a tua vontade. Abençoa a liderança desta igreja, que possa ser sábia na utilização desses recursos. Abençoa cada um de nós para que possamos ser fiéis naquilo que tu tens nos dado. Abençoa-nos neste culto, prepara-nos para a tua mensagem, porque nós oramos pedindo todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Teremos agora a ceia do Senhor, comunhão fraternal dos irmãos.
como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmo 133, 1. Os irmãos diáconos que vão nos ajudar na ministração da ceia. Vamos orar agradecendo a Deus essa oportunidade. É um privilégio a gente celebrar a ceia do Senhor. Significa que aqueles que comem o pão e tomam do cálice entenderam o grande amor de Deus, a sua morte na cruz, a sua entrega pelas nossas vidas, que foi muito além das dificuldades e lutas que nós temos, mas Ele foi ao limite. A sua vida toda foi em nosso favor, a sua morte foi para a nossa salvação. Por isso, quando celebramos a ceia do Senhor, dizemos que nós reconhecemos todas essas coisas e nós pactuamos com Cristo. Por isso, tomar a ceia significa que nós entendemos e aceitamos e nos comprometemos com Cristo da mesma maneira. Por isso, a ceia não é oferecida a todas as pessoas, só aquelas que já se batizaram, porque entenderam esse pacto, e todos aqueles que estão para se batizar, então estão se preparando para esse momento e dessa grande celebração. Então convidamos esses que já se batizaram a participar da ceia e todos os outros para se fortalecerem na fé, participarem da classe de batismo, também se comprometerem da mesma maneira com Cristo e depois participarem conosco. Nós vamos agradecer a Deus. Eu vou pedir que o Marco agradeça ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer mais uma vez por estar na Tua casa de oração e pela liberdade que nós temos de pregar a Tua palavra nesse país, Senhor. Agradecemos por essa oportunidade também de participar da Tua ceia, que é uma celebração, é um mandamento, é uma ordenança. E nós queremos pedir que o Senhor esteja nos livrando de todo o mal e não nos deixes cair em tentação, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar o hino de número 128, para a distribuição do pão. Enquanto isso, vamos permanecer nesse espírito de celebração, de agradecimento ao Senhor, apresentando as nossas vidas. Eu queria que ninguém ficasse sozinho, todos ficassem um pertinho do outro, porque é um momento de comunhão. Já começamos o culto assim, né? Nesse espírito de comunhão, de mãos dadas, de alegria. Então vamos permanecer assim juntos, fortalecendo-nos uns aos outros e celebrando a comunhão que Cristo nos permite viver.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos. Agora cantaremos o hino de número 124. Morri pra te livrar, meu sangue.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Penso que os nossos dias são dias de grandes desafios. E celebrar a morte de Cristo, lembrar que um dia Ele voltará, nos buscará. E encerrar-se-á essa fase boa e ruim da nossa vida para uma fase eterna de alegrias, de convicções novas, de um tempo novo para o nosso coração, onde não haverá mais pranto, nem choro, nem lágrima. Essa é a nossa esperança. Assim nos firmamos nessa esperança. Até que Ele venha, nós anunciamos: Cristo morreu, nos resgatou, e um dia estaremos com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Teremos o prazer de compartilhar juntamente com o irmão Leandro Machado um momento de inspiração musical. Quase inerte segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo porque ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou. Sem nada te pedir, Ele se entregou. Vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Começo a entender. Vem ver
Cristo suportou, sem nada te pedir, Ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, disposto a morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado. A cruz que Ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feriu, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cruz do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, Ele se entregou. Eu fui o culpado. Ouçamos com atenção a mensagem que o Senhor preparou para cada um de nós nesta manhã, através do pastor Wagner. A mensagem de Cristo é uma mensagem transformadora. O que Cristo fez, a maneira como fez, e o que representa naquele que crê é algo muito intenso, forte, e essa transformação não é apenas de um momento ou para alguma circunstância, mas é uma transformação para toda a eternidade. Então o que Ele fez é tão grande que muda as nossas vidas para toda a eternidade. Esse reconhecimento de que nós somos pecadores e de que a culpa da morte de Cristo é nossa, é o primeiro requisito para sermos chamados de cristãos, para que a gente possa viver segundo os ensinamentos de Cristo. Ainda que seja difícil, porque temos orgulho, temos dificuldade em aceitar os nossos erros, e claro, também somos boas pessoas, amamos pessoas, somos amados por pessoas, e por causa do amor de Deus por nós é que Ele ofereceu o seu Filho. Mas isso não extingue ou não cancela a nossa culpa, e Cristo então se entrega por nós e começa uma obra tão grande, tão especial, que esta obra continua e chega até os dias de hoje. Mas eu quero lembrar um pouquinho da história lá do começo, logo depois que Cristo morreu e ressuscitou, foi levado aos céus, deixou a responsabilidade com os seus discípulos, os apóstolos, e eles começam a grande obra de Deus. E homens e mulheres vão surgindo que creem tão grandemente na obra de Deus e são transformados de uma maneira tão especial por essa palavra, que as coisas que eles veem, fazem e confessam e ensinam continuam com o mesmo poder de Cristo, o mesmo valor e com a mesma oportunidade que Cristo deu para as pessoas de serem salvos. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Atos capítulo 11, a partir do verso 19.
nós cantamos sobre Barnabé, mas não sei se você já aprendeu sobre ele, se você já leu com atenção esse texto e você reparou tantas coisas boas. Diz assim o texto bíblico: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ajuda-nos para que a Tua palavra seja um guia, um caminho nas nossas vidas, para que estejamos ligados ao Senhor e motivados nos dias difíceis, e que possamos celebrar com toda alegria nos dias de fartura, de felicidade. Que o Senhor esteja conosco, que nos guie nos Teus princípios, mas principalmente com o Teu Espírito Santo nas nossas vidas também, para que a nossa mente trabalhe pelo que é certo e o nosso coração, cheio do Teu Espírito, trabalhe por aquilo que traz alegria ao Senhor. E assim também nós nos enchamos de alegria e retidão e andemos puros nos Teus caminhos e possamos viver como a Tua igreja realmente, unida, forte, celebrante e anunciadora desse mesmo Evangelho que lá nos tempos de Cristo Jesus alcançou todas as vidas. Que assim nós também alcancemos muitas vidas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Barnabé, então, conhecido e apresentado como o homem da consolação. Nós vemos algumas características ditas no texto: homem de fé, homem bom, homem justo. E isso me chamou a atenção, porque no começo, então, desse texto que lemos, percebemos que essa tribulação pela qual começou ali com Estevão foi apedrejado por anunciar a fé, e a palavra de Estevão foi muito dura, porque ele anunciava Cristo, anunciava a salvação em Cristo, mas os judeus o levaram até o Sinédrio, e lá fizeram uma reunião com ele para esclarecimentos da sua fé, e algumas falsas testemunhas estavam contra ele, dizendo coisas que ele não tinha feito e torcendo a mensagem que Estevão estava pregando. Mas quando lhe é dada a palavra, ele começa a contar a história do povo de Israel, da aliança que Deus tinha feito com eles, e começa a contar e começa a citar nomes de pessoas, e vai contando todas as coisas, o caminho de Deus até chegar em Cristo Jesus, para que todos pudessem entender, para que aquilo fosse um testemunho contra os que estavam de coração duro. E terminada a sua história, ele vai dizer exatamente isso: mas vocês continuam com o coração duro e não têm deixado que a mensagem de Cristo chegue até vocês.
E aí eles se irritam, não querem mais ouvir, tampam seus ouvidos e vão contra ele, o prendem e depois levam à morte. E Estevão é condenado, sentenciado e morre. E essa perseguição então começa ali e se estende, e as pessoas começam a fugir. E os cristãos então, que até então não tinham esse título, mas estavam crendo em Cristo Jesus, fugiram para alguns lugares e pregavam mesmo assim para outras pessoas, mas ficavam com medo. E só os judeus estavam ouvindo o Evangelho, mas finalmente o Evangelho começa a chegar até outras pessoas, e o texto diz que chegou aos gregos. Então o Evangelho vai sendo anunciado e o Evangelho chega a uma cidade chamada Antioquia, uma cidade bastante importante, grande, na época com mais ou menos 500 mil habitantes. E do lado tinha um porto, um pouquinho longe, uns 14 quilômetros, tinha um porto que era utilizado por aquela cidade, uma grande capital, uma cidade importante. Mas ali começa um grupo de pessoas a crer em Cristo Jesus. E esse grupo vai crescendo e as pessoas começam a confiar em Cristo. E essa mensagem vai tomando conta daquelas pessoas e eles vão sendo transformados. E Jerusalém, e os irmãos lá em Jerusalém recebem a notícia de que há uma igreja em Antioquia, há um grupo que tem se reunido e falado de Cristo. Então é enviado um homem, que precisa ser um homem então que saiba como conduzir aqueles irmãos, que tem ainda uma palavra para orientá-los nessa fé nova que eles estão tendo. E este homem, Barnabé, é enviado. O que eu fico muito feliz no versículo 23 é que ele chega e o que ele vê é a graça de Deus. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, para que continuassem com corações firmes. Barnabé pode chegar, e por mais que a gente chegue num lugar bom, a gente pode ainda ver grandes problemas. Você imagina um monte de cristãos novos apresentando-se na igreja com o Senhor, e junto com todas essas pessoas, todos eles são novos, e cada um está fazendo a sua maneira, cada um está buscando a Deus a sua maneira, e eles não sabem bem, não tem uma rotina. Não é como vir para a igreja aqui, encontrar-se com os irmãos e falar assim: então eles cantam, eu vou cantar junto. Então precisa participar da classe de batismo, vou participar. Depois vamos batizar, depois vou receber o pão e esperar todo mundo, e depois comemos todos juntos. Não tinha exatamente como deveria ser feito. E lá estão eles aprendendo e fazendo, cada um à sua maneira, e um vai dizendo que está certo, errado. E se eu posso chamar assim, estou sendo talvez abusado de dizer assim, mas era uma bagunça santa, né? Aquele montão de gente buscando Jesus, agora eu creio em Jesus, e o que eu tenho que fazer então? Olha, vamos fazer junto comigo. E ficam discutindo. Aí nasceu essa igreja em Antioquia, e o Evangelho de Cristo foi chegando, as pessoas foram sendo salvas. Então Barnabé vai para lá. Talvez ele pudesse ficar irado com aquele povo, falando assim: vocês estão fazendo tudo errado, né? Eu vou ter que trabalhar muito com vocês. Nós vamos fazer uma assembleia aqui, vamos discutir o que está acontecendo. Talvez alguns a gente tenha que colocar para fora, porque são muito bagunceiros, estão desordenados. Mas eu vejo Barnabé chegando e vendo a graça de Deus naquelas pessoas. Um monte de pessoas novas convertidas, pessoas que estavam ainda libertando-se dos seus pecados, que tinham as suas culturas, não eram todos judeus, e estão lá misturados naquele grande grupo. Mas Barnabé está vendo a graça de Deus, e com alegria então ele exorta as pessoas. Irmãos, como é bom saber que nós vivemos nessa diversidade de pensamentos, de manifestações próprias, de cultura, de família, e nos juntamos todos aqui e podemos nos receber como irmãos, podemos nos fortalecer, podemos conhecer pelo menos alguns, podemos ver como uma pessoa está alegre. Você fala: como você está alegre hoje? Que bom! E a pessoa pode testemunhar, como a dona Zilda fez hoje de manhã: mas Deus me salvou, Deus me curou, Deus esteve comigo. E outras pessoas a gente já vê: puxa, hoje você está meio abatido. E a gente pode perceber: olha, tem alguns problemas acontecendo. E aí podemos dizer assim: mas eu orei por você, eu vou orar por você, senta aqui, vamos orar juntos. Ou eu vou participar da ceia junto com você. E assim nos fortalecemos uns aos outros. E podemos ver então de diversas maneiras. Mas quando olhamos
a graça de Deus e estamos dispostos a deixar que essa graça de Deus esteja em nossos corações, então nós podemos fazer como Barnabé, de exortar os irmãos, de ensinar, de abençoar, de conduzir e viver esta graça de Deus e ver essa graça de Deus alcançando as vidas. E conforme as pessoas vão chegando, elas vão vendo essa graça e falam: é aqui que eu quero ficar, é nessa graça que eu quero viver. E você vai pregando o Evangelho e ela não acha que isso é estranho, é absurdo, ela não acha que está contra ela, ela simplesmente olha um monte de pessoas se humilhando diante de Cristo e manifestando a sua fé e a salvação que Cristo deu, e elas chegam perto e falam: mas eu também quero isso, também quero viver isso, também quero essa transformação, também quero deixar a minha vida antiga, cheia de falta de esperanças, cheia dos problemas onde não encontro soluções, cheia de pecados e traumas, e quero apresentar tudo ao Senhor. E assim a graça de Deus vai sendo alcançada nessas vidas. Barnabé é um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio também de fé. Duas coisas muito importantes para a nossa vida. Se nós queremos ser abençoadores, se nós queremos ser a igreja de Cristo, então, cheios do Espírito Santo e de fé. Duas coisas que não podem faltar para o cristão: o bom ânimo, a maneira de olhar as coisas, a intenção nossa, do que nós queremos fazer, e as nossas palavras já abençoadoras, ajudando os irmãos, colaborando com o ânimo dos irmãos e fazendo com que a graça de Cristo continue sendo manifestada no nosso meio. Essa deve ser a intenção da igreja. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo isso: Cristo morreu por nós, agora estamos livres do pecado, Ele nos salvou. E deve ser uma celebração, deve ser a comunhão com os irmãos, deve ser a nossa esperança. Continuamos celebrando a ceia, como disse o texto, até que Ele venha, onde será consumar todas as coisas. Então, finalmente vai chegar aquele dia, mas nós vamos permanecer firmes nessa graça de Deus, no amor de Deus. Eu queria que você olhasse no versículo 26, que lá no finalzinho, quando diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso é uma marca muito importante, irmãos. Um senhor passou essa semana aqui na porta da igreja, pediu uma ajuda, pediu recurso para voltar para a cidade, disse que estava com fome. Mas essa história eu ouço muitas vezes. Na igreja onde eu vim, era uma rua mais movimentada ainda, não era como a nossa rua aqui, mas era uma rua muito movimentada, e as pessoas passavam todos os dias, e muitas pessoas, e a maioria delas não era muito criativa, a história era igualzinha, era a mesma história, e ficava difícil da gente saber quem realmente estava com problemas e quem estava contando aquela história. Porque ele contava aquela história que estava indo para a sua cidade, precisava de dinheiro, e você dá o dinheiro, e uma semana depois lá está ele pedindo de novo em outros lugares. E depois você vê ele no bar bebendo, comprando seu cigarro. Você fala: mas não entendo, é uma mentira. E é assim mesmo, acontece todos os dias. E esse senhor que passou aqui hoje falou assim: olha, eu fui em muitas igrejas e eles não ajudam a gente. Aqui em São Paulo o pessoal é muito frio, coração gelado, eles não nos acolhem, não nos abençoam. Eu expliquei para ele: é verdade, porque a gente não conhece ninguém, não sabe quem que é, não sabe se essa história é verdade. Passa a gente todo o tempo, todo mundo conta a mesma história. Como é que a gente vai fazer? Eu disse para ele: o último que passou aqui pediu, eu pedi que ele me desse o seu endereço. E aí eu peguei o endereço dele. No dia seguinte pus uma cesta básica, que ele disse que tinha filhos passando necessidade, não tinha gás em casa, um montão de coisa. E nós colocamos, eu e a Sandra, uma cesta básica no carro, nós fomos até lá. E pegamos o endereço, ficamos rodando e procuramos o endereço, e aquilo trouxe um transtorno, porque tinha outras coisas para fazer e não consegui, porque eu estava preocupado com a vida dele e ele tinha mentido. Então eu falei assim: como é que eu faço agora? Então o que eu pude fazer para ele é dar um pedaço de pão, de bolo que a gente tinha, né? Graças a Deus era uma quinta-feira, as irmãs tinham tido alguma coisa, dei para ele comer, dei uns trocados que eu tinha no bolso para ele, pedi que ele ficasse conosco no culto, ele não quis. Então tá bom, que Deus te abençoe então.
você consiga aquilo que deseja o seu coração. Mas ele reclamou das igrejas. Como que as igrejas dizem que pregam o evangelho, mas não cuidam das pessoas que estão precisando? E eu fiquei pensando nisso, fiquei triste, porque ele me desafiou. E talvez, eu não sei até que ponto ele tenha visto em outras igrejas, mas principalmente em mim, nesta igreja, uma igreja cristã. E eu fiquei incomodado com isso. Mas eu me lembrei que para esses casos é muito difícil de eu avaliar, que a gente não consegue ajudá-los, mas que muitas outras pessoas estão sendo ajudadas, que a gente não deixou de ajudar e de abençoar outras pessoas, que a gente tem se importado com as pessoas, porque o que aconteceu na igreja de Antioquia com esses discípulos, eu quero que continue acontecendo com a minha vida, com a sua vida nesta igreja, que as pessoas olhem para nós e digam, mas ali está uma pessoa que realmente segue os princípios de Cristo. Ali está uma igreja que é uma igreja de Cristo. Há tantas igrejas que você sabe que tem um dono, que tem os seus interesses, que falam dos seus interesses o tempo todo, e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas nós queremos então falar do quê? De Cristo. Talvez como João 15, que diz que quando o ramo está ligado à videira, então produz bom fruto. Se Cristo é a videira e nós somos os ramos, que fruto nós produzimos? Cristo. Então, quando as pessoas se encontram conosco, elas se encontram com Cristo. E quando nós falamos, elas falam sim, recebi Cristo para a minha vida. E as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas palavras transmitem a vida de Cristo para essas pessoas. E assim, como essa igreja em Antioquia, a nossa vida precisa continuar sendo isso. Não como uma lei, como uma obrigação, mas como essa transformação que Cristo fez em nós. É algo que vem naturalmente, em todas as circunstâncias, na alegria, na felicidade, na tristeza, na doença, nas tribulações. E nós não fingimos que está tudo bem, e nós não contamos histórias, e nem ficamos dando testemunho todos os domingos de tudo que Deus está fazendo, para dizer que aqui é a igreja certa, mas nós continuamos perseverando. E você vai perceber que esses irmãos aqui, recebendo a palavra de Deus, que haveria um tempo de fome, eles se colocaram voluntariamente para mandar uma oferta para os irmãos. Eles não receberam um pedido dos irmãos em Jerusalém dizendo, olha, nós estamos com dificuldades. Eles receberam a palavra de Deus que dizia que a situação estava difícil. E eles voluntariamente então se uniram e começaram a mandar ofertas para o sustento daquelas pessoas. E eu fiquei muito feliz quando eu aprendi com eles aqui que Deus mostra as coisas para a gente, que nós podemos abençoar. Como esta igreja faz quando a gente fala dos alvos de missões para sustentar missionários. Como essa igreja faz quando outras vezes, lembro do pastor Té falando, e eu mesmo também já pedi ajuda. Irmãos, temos uma família que precisa de ajuda, e os irmãos prontamente ajudaram. Nós temos famílias que foram muito abençoadas, porque os irmãos se propuseram a ajudar. Então houve sempre a disposição dos irmãos. Quando os irmãos todo mês depositam aqui a sua oferta, o dízimo, e depois acompanham para onde está indo o dinheiro, onde está indo os recursos, e reclamam quando não está sendo bem usado, e indicam condições boas de serem usados esses recursos. Isso é muito bom, porque assim nós vamos fazendo como esta igreja, que continuava crescendo na graça de Deus, com a presença de Cristo, mas continuavam crescendo também no testemunho que davam. E Deus mandava para eles pessoas que eram abençoadoras. Essa é a igreja que precisa funcionar. Esse é o modelo de igreja que nos mantém na comunhão, na esperança, onde as pessoas que chegam se encontram com Cristo Jesus, são abençoadas, onde elas vivem essa comunhão tão especial de Cristo. E quando termina o nosso culto, a gente vai embora, a gente, não importa como chegamos aqui, a gente sempre sai melhor. A gente ainda sai com o coração ainda melhor. Saímos dispostos a pregar o Evangelho, saímos motivados para viver a vida que Cristo tem, saímos cheios de esperança daquilo que Cristo tem para nós, para esta vida ainda e para toda a eternidade. Essa é a nossa alegria de ser a igreja de Cristo, com muito ainda a aprender, mas recebendo todos os dias pessoas que Deus vai mandando para serem abençoadoras das nossas vidas, pessoas que vão somando-se a esse corpo de Cristo
e que nós vamos nos fortalecendo nessa grande alegria de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para continuarmos celebrando esta promessa de Deus, que com a morte de Cristo fomos salvos, e quando Ele vier buscar a sua igreja, nos encontrar assim, fortes, um abençoando o outro, de mãos dadas, como cantamos no primeiro hino, sabendo que éramos culpados, mas que fomos reconciliados com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Assim estamos encerrando este culto desta manhã. Gratos a Deus pela palavra, pela comunhão. E eu quero passar a palavra à escola dominical para o prosseguimento dos trabalhos desta manhã. Enquanto a irmã Kátia se aproxima, os irmãos se cumprimentem. Afinal de contas, estou vendo a carinha de sono de todo mundo. O pessoal não está acostumado a acordar tão cedo, né? O horário foi adiantado. E vamos nos cumprimentar e louvar a Deus por mais um domingo na sua presença.